Eu até brinquei com algumas pessoas quando... Não era eu que ia fazer essa dica, tá? Era um rapaz que tá com dengue aí, né? Depois vocês vão descobrir, a família tá todo mundo com dengue. Eu falei, não, pode deixar que a gente sempre deixa algumas coisas na manga para poder apresentar. E eu até tava falando com a Carol agora há pouco, né? Eu sou um cara muito assim, depois que eu estudei um pouco neurociência, eu entendi como funciona meu cérebro, então eu não forço ele. Eu fiquei um tempão, ontem me perguntaram, a dica vai ser sobre o quê? Eu falei, não sei, de manhã eu falo, vem Van Gogh, e aí eu vou ter a inspiração do que eu vou falar, né? E aí eu pensei muito hoje de manhã, quando eu acordei, eu olhei aquelas perguntas que a gente fez na última rodada de soluções, lembra? Eu olhei para as perguntas que cada um fez e aí eu pensei assim, o que será que por trás dessa pergunta pode ter de dor? E aí eu comecei a olhar e eu vi que quase todas elas tinham uma dor específica, que ó, não é? Aí eu falei, a gente não tem um hábito aqui de dar dicas falando a respeito de parte financeira, de tipo, como que você pode fazer isso. Isso eu falei, então eu vou abrir essa porteira aí, porque no final das contas, nossa empresa precisa dar lucro. É ou não é? E a gente precisa diferenciar algumas coisas, senão a gente sempre fica chafurdando na lama e não consegue sair do zero. E aí, a gente tem uma certa propriedade para falar até determinado ponto. A partir dali, tem outras pessoas que têm mais propriedade do que a gente. Então, eu vou falar no que eu tenho propriedade para falar. Né? Então, vocês conhecem o nosso grupo, nós somos um hub de negócios. Né? Nesse hub de negócios, nós temos soluções de vendas, nós temos cowork, nós temos café, cafeteria, nós temos o GEB, nós temos uma empresa de treinamento. E aí, a pergunta que mais fazem para mim, quando eu estou nas mentorias, é assim, como é que você consegue fazer para fazer gestão dessas coisas? E eu sempre falo, olha, eu não vendo ilusão de internet, eu vendo luta. Então eu luto bastante. Quem me conhece sabe que a gente trabalha para um caramba, né? Só que hoje eu trabalho melhor, não menos. E a gente estava falando agora há pouco sobre a importância de você não lotar a sua agenda, porque às vezes você está com uma crença limitante lá na sua cabeça, de que se você ficar o dia inteiro atendendo gente, o dia inteiro ocupado, você está bombando. E às vezes no final do mês, o que acontece? Você se matou e cadê o lucro? Então tem alguma coisa que está errado, né? Como diz o ditado, algo errado não está certo. Então tem que ter lucro. E boa parte do lucro que você vai ter vai acontecer quando você evoluir a sua mente. Por quê? Você vai entender que quem ganha dinheiro não é quem raspa o arado no chão, é quem é o dono do terreno. Então você tem que ser o dono da sua empresa. Você tem que trabalhar em prol de você subir os patamares da sua empresa. Você tem que sair do operacional em algum momento e ir para a gestão da sua empresa, para o tático dela. Né? O certo é você estar no tático, né, da empresa, que é lá na ponta, que é pensando, porque a melhor cabeça para pensar no crescimento da sua empresa é você. Mas não só você. Tem gente que, por exemplo, não consegue ir para São Paulo participar de uma feira do empreendedor. Fala, para que eu vou na feira do empreendedor? Para que a gente vai? O que vocês acham? Para que a gente sai daqui, vai um bando de retardado, né, dentro de uma van e vai para São Paulo na feira do empreendedor? Para que você acha que a gente vai? Por que as pessoas vão no Expo Revestir? Na Casa Cor lá em São Paulo, decoração lá. Por que as pessoas vão em feiras? Benchmark. Elas estão em busca de experiência. Certo? Então, às vezes você vê lá um stand e fala, nossa, que ideia boa para um cliente meu. Nossa, que sacada, não sabia que tinha esse sistema aqui que vai fazer com que eu ganhe tempo. Então, tudo está englobado em você chegar no final da linha lá e ter lucro. Então, possivelmente, quando uma pessoa não tem lucro, está acontecendo, tem alguns motivos de uma pessoa não ter lucro. Eu não posso chegar aqui e generalizar e falar para vocês, talvez você não está tendo o lucro que você quer por causa disso, porque aí eu não sou o senhor da verdade e cada caso é um caso. Mas pode ser que, da forma que eu vou apresentar para vocês aqui, um desses casos se encaixe para você. O nosso ecossistema existe há 13 anos. Só que ninguém nunca me perguntou isso no GEB. Quando é que a gente começou verdadeiramente a ganhar dinheiro? E ter liberdade de tempo e liberdade para viver e ganhando dinheiro? Porque as pessoas associam assim. Se eu quiser ganhar muito dinheiro, eu tenho que trabalhar muito. Não estou dizendo que eu não trabalho muito, mas eu trabalho melhor hoje. Porque tem coisas que eu nem pego. Quer ver um detalhe? Vocês devem, nesse momento, estar se matando com um monte de cliente que, se você não tivesse ele, você teria tempo de qualidade para gastar com a sua cabecinha. Você estaria fazendo melhor faturamento nos clientes que você já tem. Você quer ver um detalhe? Eu vou escrever umas loucuras aqui. Se você quiser depois, no final, tirar foto, você tira.
E essa é uma das bases que eu uso para mentorar as pessoas, tá? Então preste atenção. Eu vou até pedir para as meninas, se vocês puderem dar um foco aqui em mim, nessa lousa, porque a gente vai deixar no YouTube, e aí pode ajudar outras pessoas também, tá bom? Então, para quem está visitando, quando a gente tem momento de dica, a gente grava a dica, qualquer membro aqui pode dar uma dica de algo que ele tem expertise, e a gente deixa isso no YouTube para honrar a vida de outras pessoas, que às vezes por causa de uma dica dessa dá uma virada de chave, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender que dia que é hoje, né? Pra gente se situar que ano é hoje. 28? Cada dia para mim é um dia de cada vez agora, tá? O médico falou assim, eu acho que vai nascer 1º de abril, sua filha. Então, então vamos lá, eu tô contando os dias que se ela nascer 1º de abril é o mesmo dia que eu nasci, né? Imagina que estouro. Tá? Então vamos lá. No final da linha a gente vai precisar ter lucro. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês já ouviram na internet falar de independência financeira? Então eu vou quebrar a primeira crença na cabeça de vocês hoje, tá? Tem uma diferença entre independência e liberdade. Alguém sabe? Se arrisca? Aqui a gente pode errar, é um ambiente de construção. Qual a diferença de independência e liberdade? Independência é quando a gente não precisa de outras pessoas para gerar a própria. Ok. Não depende. Quando eu vendo pipoca na rua, não dependo dos outros. Para vender. Mas para comprar eu dependo. Liberdade é quando você já nem tem esse tipo de pipoca. Boa. Boa. Quem mais? O que está passando na sua cabeça aí que você tem vergonha de falar? Fala aí. Às vezes é uma construção. Qual a diferença? Se você for pegar a etimologia da palavra independência, basicamente é o que o Du falou. É não depender. E a minha pergunta para vocês é: quando é que você não depende 100% de algo? Se vocês depois quiserem anotar uma palavra para vocês estudarem, chama Ubuntu. Ubuntu, né? Como? Tem um N, não tem? Não tem não. Não? Ubuntu. Ubuntu. É isso mesmo. Ubuntu. Isso. Depois vocês leem lá, vocês vão ver o que significa isso aí. Todos nós somos seres interdependentes. Então, saia daqui com isso na sua cabeça. Você depende do cliente comprar de você. Você depende do seu computador não falhar. Você depende do seu servidor não falhar. Você depende do seu sistema não parar. Você depende da nota fiscal conseguir ser emitida. Você depende de um monte de coisas. Você depende do seu cliente, que o cliente dele pague ele para ele pagar você. Você depende de não ter Covid geral no planeta, porque senão tem um caos geral e aí você não consegue receber dos seus clientes e aí isso você vira um caos na sua vida também. Faz sentido? Então a gente não tem independência. Todos os conflitos que existem no planeta neste momento estão relacionados à independência. Vocês querem um exemplo? O grito de independência do nosso país envolve o quê? Sacou? Eu não estou aqui para defender, eu não sou, como é que fala a palavra? Ativista de nada. Mas só quero que vocês entendam que esta palavra vai gerar para você um caos. Tá bom? Todo movimento. Quando, falando aqui de maneira bem aberta, nós somos amigos aqui. Quando a gente luta por independências de isso, daquilo outro, das causas aí que a gente vê no planeta, a luta não é independência, é liberdade. A gente luta por independência, a gente luta para não depender, mas você depende. O branco depende do negro, o negro depende do branco, a lei depende do jurista, o jurista depende, todo mundo depende. Se a gente parar com essa idiotice, vai diminuir os conflitos. O que um país, por que a Rússia está tentando ir lá invadir a Ucrânia? O que ele está tentando fazer? Ele sacou que se a Ucrânia se aliar ali com os outros países ali, no futuro podem os países juntos atacarem a Rússia. Então o que ele falou? Antes que eles me ataquem, que chore a mãe deles, não a minha. Vamos avançar. Então vai tentando dominar todas as áreas. Quando os países se libertam um dos outros, eles falam assim, somos independentes agora, temos um país independente. Na verdade, não tem independência nenhuma. Se a Rússia desligar os gasodutos, a Europa inteira morre congelada. Vocês já pararam para pensar nisso? O Vladimir, se ele falar fecha, todo mundo da Europa morre, porque o gás vem tudo da Rússia.
Tá tudo lá nos estocados lá. Isso eu tô falando um detalhe para vocês. Então, se a gente parar com a idiotice de independência, a gente consegue andar 10 passos mais rápido que todo mundo. A ideia é liberdade. Liberdade é, você tem liberdade para escolher qual é o caminho que você quer trilhar. Desde sempre. Deus deu livre-arbítrio para cada um escolher o que você quer. Então, o primeiro item, quando a gente vai, então, saímos desse limbo aqui, viemos para cá. Então, a gente vai trabalhar sobre liberdade. Quando a gente fala sobre independência financeira, a minha pergunta é, tu não depende de ninguém, não? Ah, não, mas quando eu tenho renda... mas você depende de algum lugar, tá rendendo dinheiro, aí se o Collor vem, tumba, pega tudo, tu depende de quem agora? Então vamos parar, né, com essa conversa aí. O negócio é liberdade. Você precisa trabalhar de uma forma que te dê liberdade. E uma das coisas que você precisa ter liberdade, porque a construção de uma liberdade financeira vem a partir também de você ter múltiplos negócios. Sabe o que a avó fala? Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois. Então eu estou falando que você tem que ter 3 empresas? Sim. Você pode ter 3 empresas dentro do seu próprio negócio. Então, por exemplo, quanto que você acha que é de desgaste para mim ter todos os meus negócios dentro do mesmo prédio? Vocês entenderam? É vários negócios dentro de um negócio. Então, são várias rendas dentro de um mesmo período de 8 horas diária. Então, é isso que você precisa começar a raciocinar, porque às vezes a renda que você está adquirindo com a tua empresa, ela não é compatível com o teu nível de vida. Então, você precisa abrir novos mercados dentro da sua própria empresa. Então, eu acho muito legal quando eu vejo a galera da Insights, por exemplo, se desdobrando, fazendo coisas diferentes. Não, vamos buscar novos mercados. Eu acho legal isso, porque são pessoas inconformadas. Na hora que você se conformar, vai começar a virar um caos. Porque a cada, mais ou menos, o mercado diz aí que a cada 18 meses muda tudo no mercado. Dá um giro quase que completo no mercado. Então, se você está demorando demais para tomar uma decisão, passou 18 meses, a decisão que você ia tomar já nem precisa tomar mais ela. Você já tem que ver o que está de novo agora para tomar outra decisão. Se você tomar a decisão baseada 18 meses atrás, já está errado. Tudo bem? E é por causa dessas coisas que às vezes a gente não tem lucro. Porque a gente está utilizando uma metodologia de 1960 na nossa empresa que está vivendo em 2024. Como é que o teu cliente, por exemplo, quando eu falo para alguém, eu estou atendendo ele. Não, eu estou atendendo ele pensando no cliente dele. Então, eu atendo o cliente dele. Porque se eu atender ele, ele não tiver lucro com o cliente dele, ele cancela comigo. Eu tenho que fazer o cliente dele ter resultado. Então, tudo isso vai entrar numa cultura que você tem que começar a desenvolver na sua empresa para você, se você quiser ter liberdade financeira em algum momento. Agora, no meu vídeo, eu falei que eu ia falar de 2. Eu posso até tentar falar do terceiro, porque eu comecei nos últimos anos a mexer nessa parte. Mas tem níveis de liberdade financeira. Então eu vou desmistificar um negócio aqui que tem na internet. Você escuta aí o pessoal vendendo curso. Liberdade financeira, compra o curso aqui, arrasta para cima, legal, né? Eu já fiz um desses cursos para entender o que é que os caras propõem nesses cursos. Sabe uma coisa que eu percebi? Tem um padrão. Eles ensinam você, só que do olhar deles, que já tem liberdade financeira. Agora eu quero ver você aprender do lado de uma pessoa que está construindo a liberdade financeira. A gente quer pegar pronto. É ou não é? Isso por causa do nosso sistema límbico cerebral. O sistema límbico cerebral faz o quê? Ele é preparado na nossa cabeça para poupar energia. Então, por isso que a gente quer tudo mastigado. Por isso que a gente não quer ler o livro. A gente está procurando resumo na internet. Por isso que a gente fica tentando se sabotar, dando volta, cortando volta. Porque a gente quer tudo mais rápido. Tudo que você conquistar, você correr atrás de mais rápido. Eu quero pular a etapa. A etapa que você pulou lá na frente vai ser cobrada de você. E você não tem estrutura para suportar. Então, tudo que você está pulando, você está empurrando para frente, você deveria estar fazendo agora, só empurra mais um pouquinho. Porque quando vier a próxima fase, vai ser um pouco pior para você. Porque lá naquela fase vai exigir aquela fase que você pulou. E aí você fica desesperado falando que é o governo. É porque é de esquerda, é porque é direita, é porque é isso. Não é. É porque você não está fazendo a lição de casa. Qual foi a última vez que você olhou para a sua empresa e falou, chega, eu não vou hoje na empresa, porque hoje eu vou passar o dia inteiro organizando a minha empresa, vendo o que está errado. Qual foi a última vez que vocês fizeram isso? Por isso que vocês têm que ter tempo. Entendeu? Tem que sair do operacional. Quem está no capinar, se ele parar, já perdeu a lavoura. Tem que ir para o estratégico de alguma forma. Então eu vou dizer para vocês aqui, baseado no curso que eu vi de mais coerência, tá? Eu não vou citar o nome porque eu não estou ganhando nada para isso.
Mas eu fiz de um grande empreendedor brasileiro uma formação sobre independência. Lá, o pregar deles era independência financeira, e aí eu vi que só estava errado o nome, mas a estrutura era bem legal. E aí eu falei, puxa, que legal isso aqui, só que está faltando alguma coisa. Então eu peguei o método e eu modifiquei o método, porque eu trabalho com pequenas e médias empresas. Eu falei, isso aqui não é a realidade do brasileiro. Poxa, mas aí você mudou do grande empreendedor? Sim, porque eu sou educador. Eu escrevo modelo de aula. Por que eu não posso mexer no plano? Aquilo não é escrito na rocha. Então eu peguei aquilo e entendi. Olha que interessante. Quando você vai fazer um curso de liberdade financeira ou independência, que seja que a pessoa está pregando, eles vão começar a falar para você, eles começam a falar para você sobre reserva de emergência. Certo? Então começou lá, reserva de emergência. Então você está falando, Pedro, que não tem que ter reserva de emergência? Não. Estou falando para você que se você puder. Eu, de lado, eu não escrevo muito bem, tá? De frente, parece que eu estou de lado. Reserva de emergência. Só que eu falei, pera um pouquinho. Vamos ser franco aqui para nós? Como é que você junta reserva de emergência? Tem gente que não está conseguindo pagar a conta. Eu falei, tá errado isso aí. Tem algumas casas antes no tabuleiro que você tem que voltar e falar, não, tem uma casa antes aqui. Você quer ver um detalhe? O primeiro nível de liberdade financeira, qual que é? Depois que eu estudei sobre neurociência, e eu comecei a estudar sobre mindset ligado à neurociência, eu percebi uma coisa. O cérebro humano tem uma dificuldade de concentrar em duas coisas, tanto é que isso é um mito, né? Falam que a mulher faz mais coisas por vez que o homem, né? Só que a própria neurociência já desbancou isso, porque ela pode fazer mais coisas, mas não usando o intelecto. Ela está usando a parte autônoma do cérebro aqui, a piloto automático, como a gente está usando para dirigir o carro, você não fica mais olhando para a marcha, né? Você que você é um aprendiz de dirigir na direção. Então, tudo que você faz que já é piloto automático, seu cérebro não está usando as faculdades completas dele. Está usando o piloto automático. Então, a mulher pode estar no telefone, mexendo na panela e empurrando o carrinho de bebê. Um exemplo. Não que ela precise fazer isso, tá? Um exemplo. Senão vão me julgar aí na internet, vão falar que eu sou Red Pill. Né? Você nem se pode falar esse nome aí, senão eu vou tomar strike, né? Um exemplo. Vamos imaginar que tem essas três coisas. Qual dessas coisas ela está usando o intelecto? Está no telefone com a mamãe, está mexendo aqui, fazendo um mingauzinho pro bebê e mexendo aqui no carrinho de bebê. Qual que ela está usando o intelecto? Qual tarefa dessa? Com a mãe. Porque ela tem que ouvir, processar e responder. Aqui é piloto automático, a panela não é quadrada, não é mesmo, minha gente? A panela é redonda, seu cérebro já pegou, piloto automático. O carrinho de bebê, você não vai pôr o pé embaixo fazer assim, né? Com o carrinho. Você vai empurrar ele para frente e para trás. A rodinha para lá, né? Ou para cá, se ele estiver aqui, né? Entendeu? Então já foi desbancado isso. Então quando o aluno vem com fone de ouvido e fala, não, eu estou prestando atenção, professor. Você está contrariando a ciência de Deus? Você está prestando atenção? Está tocando no fundo as boiadeiras, não vai pegar nada. As boiadeiras. Você acha que você está prestando atenção na aula e está escutando na castela ao mesmo tempo? Não dá, né? Então tem gente que fica com uma teimosia, que você fala assim, ó, isso resolve, que nem o nosso cunhado fala, isso resolve com 2 tapas na cara. 2 tapão na cara, a pessoa acorda. Então qual que é o primeiro nível? Gente, o primeiro nível é você limpar seu nome. Por quê? Mas o que tem a ver, Pedro? Tudo isso que você falou aqui com isso aqui, tá doido? Não, tem a ver. Porque quando você está com o seu nome sujo, você está com dívidas e o seu nome está sujo, o seu cérebro não consegue concentrar no que é produtivo para fazer. Porque você já acorda de manhã falando, já estou devendo 2 milhões. É ou não é? Só que olha que interessante. O brasileiro é o povo que menos se preocupa em quitar dívida. Ah, antes disso, você sabe a diferença de... Você sabe o que é dívida, né? Vamos quebrar essa crença também aí do inimigo na cabeça de vocês. O que é dívida? O que você não conseguiu pagar. Você está pagando o boletim da casa certinho? É dívida? Mas não é falar, eu estou com 2 dívidas aí, estou com a casa e o carro. Você está pagando o boleto? Está pagando? Você está pagando, não é dívida. Você tem um financiamento. Dívida é quando você atrasou e não consegue pagar. Aí você está com a dívida. Que aí teu carro vai pro... Tem que botar o saco preto em cima do carro, né? Botar na casa dos parentes, dos amigos, né? Senão vai lá dar busca e apreensão, né? Que é isso que é. Você entendeu a manobra que a gente faz? Não é mais fácil pagar? O cara vai colocar o carro lá em Sorocaba, na casa dos parentes. Não, porque aqui ninguém vai achar o carro.
Mas Pedro, eu não tenho dinheiro para pagar. Pois é, se você sentasse na sua casa, fizesse uma oração e concentrasse sua mente em como produzir uma renda para pagar aquilo que está atrasado, não precisava ter gasto R$2.000 com a cegonha para levar para Sorocaba. É que a gente sempre vai na pedalada, né? Vamos tentar alguma coisa na pedalada, depois eu vejo lá na frente. Não, vai para resolver o problema. Então a primeira coisa é limpar o nome. Você tem plano de ação para limpar seu nome? Caso você tenha. E quando eu falo o seu nome, eu estou falando da sua empresa, tá? Também. Não, meu nome está limpo, mas o da empresa está todo cagado. Aí você vai fazer um crédito no banco, o cara consulta, tá tudo cagado. O pessoal fala, tá com 3 execução, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Você tem plano para limpar isso aqui? Se você não tem plano, eu vou dizer para você, essa dica aqui não serve para você. Porque como é que você vai para o próximo nível? Você não tem plano. Agora, eu espero que não aconteça com ninguém aqui. A cabeça da pessoa que fala assim, deixa dar 5 anos caducar, eu não quero nem ficar perto dessa pessoa. Porque essa é uma cabeça da destruição. A energia da pessoa que pensa desse jeito, deixa caducar, tira de perto de você. Então você tem parente, amigo, que está deixando na pedalada caducar e ainda é vagabundo. Vai lá na hora que virou a dívida, ele vai lá na loja de novo e compra de novo. E que já sujou o nome de 3 parentes, você é o... Deixa eu falar um negócio para você aqui. Tem um FFF pra você nunca esquecer mais na sua vida, tá? Só tem 3 tipos de pessoa que empresta dinheiro para esse tipo de pessoa. Família, vou falar em inglês porque é uma sigla em inglês. Families, friends e fools, tolos. Não deixa essa pessoa pedir, não deixa encostar em você, porque ela quer mais a derrocada da sua vida. Ela está preocupada em ter a moto dela, não está preocupada com seu nome. Tem um monte de gente que está com o nome sujo porque parente, aí a pessoa fala assim, ah, mas foi ele que sujou meu nome. Então, mas é você que está pagando o pato. Você tem que ter um plano para quitar esse nome aí. Para limpar esse nome. Não, mas é ele que tem que pagar. Não vai pagar. Você está acreditando ainda no coelhinho da Páscoa? Você está acreditando no Grinch, né? Que vai descer pela chaminé, né? Não vai pagar. Aí tem gente que fala assim, não, mas uma hora ele paga. Oh, meu Deus do céu. Faz uma obra na vida dessas pessoas, senhor. Entra na casa dele, entra na vida dele, senhor. Não vai pagar, gente. Parente, não vai pagar. Não vai pagar. Você perdeu o amigo, perdeu o parente. Você tem que relevar. Se você pode relevar, se o seu coração continuar aberto, deixa com o coração aberto, porque não vai pagar. Você que foi falho na hora de pensar minimamente nessa estratégia. Então tem que limpar o nome, é o primeiro nível. Tá? Por quê? Eu já vi gente com nome sujo querendo comprar carro de leilão. Eu quase dei 2 tapas com a costa da mão na cara da pessoa. Esses dias atrás. Eu vi um perguntando pro outro, viu? Como é que é esse negócio do leilão aí? Daí eu falei pro cara, desculpa a intromissão, eu vi você falando lá, mas você tá com o nome sujo ainda? Tô? Eu falei, cara, não, mas é isso aí, porque aí eu compro o carro do leilão e não sei o quê. Depois vem falar que é problema com o Lula, que é problema com o Bolsonaro, que é problema com... Ah, vai tomar banho, né? Larga a mão de ser sem vergonha, né, cara? Você tá dando pedalada nos outros, querendo comprar as outras coisas. Vocês entenderam? A energia disso, gente, atrapalha. Se tem uma pessoa assim na sua equipe, ela vai cagalhar toda a sua equipe. É diferente de uma pessoa que está com uma dívida e ela está lutando para pagar aquilo. Está negociando. Vocês entenderam? Agora a pessoa que está dando pedalada, empurrando, gente. Essa é uma energia muito ruim dentro da sua empresa. Às vezes você tem sócio que está assim. Às vezes você tem parente que está assim. Às vezes dentro da sua casa você tem filho que está assim. E depois você não sabe porque não prospera. A energia disso não tem prosperidade. Não tem. Agora faz direitinho para você ver. Começa a aparecer o fornecedor certo, começa a aparecer os clientes certos. Se então você está numa maré de desgraça, é porque tem alguma coisa que está errado. Dá uma caçada aí que tem alguma coisa que está errado. Qual que é o segundo nível, então? Isso aqui é básico, tá? Eu colocaria até o Bzinho na frente assim, básico. Tem que ter um plano até o final do ano para limpar, mas é que minha dívida é muitos milhões. Pois é, então você tem que implementar múltiplos negócios urgentes. Porque quanto mais você empurrar para frente, eu prefiro paralisar minha vida, vender carro, vender casa. Tem gente que está com dívida e está bombando de carro zero. Sem vergonha. Com a bibliona lá, dando pedalada nos outros, pelo amor de Deus. Vende essa porcaria desse carro e paga quem você deve. Simples. Isso aqui é chacoalho mesmo, viu? Porque eu não vim para a terra para alisar ninguém, não. Porque a vida não me alisou. Se tem alguma coisa que aconteceu na vida de muitos de vocês aqui, foi porque vocês fizeram a coisa do jeito certo. E eu acho muito legal quando é asa,
no Salmo, quando ele fala que os pés dele quase escorregou, o rei Asa, né? Tem uma leitura no Salmo que fala que o rei Asa ficou olhando para as pessoas que faziam as coisas erradas e os pés dele quase escorregou, porque ele falou, caramba, os caras estão fazendo errado, tá prosperando. Não tá prosperando. Lá fala, calma, que eles estão em terreno escorregadio. Se você está vendo alguém fazendo isso e você acha que ele está prosperando, você só acha, gente, ele não está prosperando. Não tem prosperidade na maldade. Já já vai cair. Só que quando cair, dificilmente levanta, tá? Dificilmente levanta. Qual que é o 2? Gastar menos do que você ganha. Isso aqui eu aprendi com um cara que veio aqui em Botucatu, que muita gente não valorizou. Ben Zuel. O cara que veio para o Brasil, de Israel, né? Muito legal a palestra dele. A gente trouxe ele no Make People 2017, 18. E ele deu uma aula. Inclusive, ele entregou um livro para o público que chamava Vou te ensinar a ser rico. E aí teve gente que escandalizou. Ai, rico, rico, rico. Não, lá ele só falava como gastar menos do que ganha. Que esse é o princípio da riqueza. Você ganhou 1.000, gasta 500. Só que nós não conseguimos. Por quê? Porque se a gente ficar perpetuando o que a gente fica escutando no mercado, brasileiro não tem educação financeira, né? Então, o brasileiro não tem. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu quero ter educação financeira, minha família tem que ter educação financeira, né? Então, como é que gasta menos do que ganha? O que vocês acham? Eu não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa gasta mais do que ela ganha, de acordo com a neurociência, é porque ela tem uma dor emocional. Sabia que é um problema emocional gastar mais do que ganha? Assim como comer compulsivamente é um problema emocional. Assim como comprar compulsivamente é um problema emocional. Gastar mais do que ganha é um problema emocional. Dívida é um problema emocional. Vocês sabiam disso? Ou não? Vocês achavam que dívida é porque é falta de dinheiro? Não é um problema emocional, porque quando eu não sei me controlar com o dinheiro, eu não posso ter cartão. Só que eu tô lá endemoniado no banco atrás do cartão Black. O cartão Black vai te afundar nas profundezas do... Você entendeu? Se você pegar um negócio desse na mão, é a mesma coisa dar um R15 para um bebê. Falar, é aqui que aperta. Ele vai dar tiro em todo mundo. Porque a pessoa acha, não tem limite. Não tem mesmo. É sem limite para sonhar. Você pode passar numa agência e comprar um carro, cara. Você imagina se colocar isso na mão de uma pessoa Zé Ruela, sem noção? Ela acaba com a vida dela. Ah, não, mas aí depois eu vou para outro país. Vou nem comentar sobre isso, né? Vai para qual país que você vai? Com essa caganeira toda, você vai para qual? Para o Paraguai, né? Dá mais golpe lá, né? Então, gastar menos do que ganha. Então, qual o princípio de gastar menos do que ganha? É básico, gente. Você tem noção qual classe social você pertence? Só que não é depreciação de ninguém, tá? Você tem noção disso? Alguém já viu a atualização de 2024 da classe social? Você sabia que a classe A é quem ganha mais de 18 mil reais? Quem tem de renda familiar de mais de 18 mil reais, somando a renda das pessoas? Então, se você ganha mais de 18 mil reais somando a renda da sua família, você é classe A. Quando esse camarada falou isso pra mim, eu li o livro dele. Ele veio na palestra, eu li o livro dele. Tinha uma frase lá dentro dizendo assim, ó. Você não está se depreciando se você viver uma classe abaixo da sua. Então eu vivo como rei uma classe abaixo da minha. Porque qualquer negócio que você faz as coisas certinho, que você tem os profissionais certinhos trabalhando, você tem contador certinho, você tem BPO financeiro certinho. Quando você tem sua empresa certinha, regularizada, o que vai acontecer? Vai ter lucro. Vai ter lucro. O problema é que não tem lucro é porque eu acho que é desperdício pagar o profissional. Aí eu fico eu mesmo tentando fazer tudo. Aí quando eu vou tentar fazer tudo, eu faço tudo errado. Quando você contrata o sistema, não é porque os meninos estão me empurrando o sistema. Não está empurrando o sistema, é porque o sistema é para te dar algum tipo de coisa. Ninguém está empurrando nada para você. Quando você contrata o BPO financeiro, ele vai apontar para você, vai falar, cara, dá uma segurada. Porque às vezes você tá lá, tome. Você tá achando que tá bombando. Aí o BPO fala pra você, dá uma segurada aí, cara. Espera virar o mês, porque tá alta a despesa, tá? Senão você vai virar praticamente com o seu caixa no vermelho. Então segura aí. Aí você chega pra galera, aí rapaziada, só uma folhinha pra limpar, hein? Só um copo, leva o copo pra própria mesa. Aí você dá uma segurada. Mas se não tem alguém te alertando, orquestrando, quando você vê, já foi.
Já se perdeu. E pode parecer besteira isso aqui que eu estou falando, mas tem algumas despesas dentro da empresa que se você parar agora e for ver a despesa dentro da sua empresa, você vai ver que o pessoal, ele toma 2 gotinhas de água, faz assim, ó, e ele vai lá e puxa 4 copos junto e ele toma, ele não está nem aí. Ele não está se importando não, gente. Ele não está se importando. Ele vai beber água, sai 4 copos na mão dele, em vez dele tirar um e tomar no copo, ele toma nos 4 copos. Ele vai limpar, lavar a mão ali, você tem que colocar, porque para mim é um absurdo você ter que chegar e falar assim, pegue apenas 2 folhas, né? Não é um absurdo? Não é um absurdo você entrar no banheiro e tá escrito assim, não urine no chão? Toda vez que ontem eu fui levar minha esposa no obstetra, aí eu fui usar o banheiro lá, tava escrito, por favor, não urine no chão. Eu falei, cara, você tem que avisar pro cara não urinar. Ó, tá um buraco desse tamanho, você urina aqui, tá? Não urina no chão. Mas é isso, porque nós, se a gente não for, se não pegar você pela mão, você vai fazer errado. Aonde que tá a base disso? Quando é que isso entrou na minha cabeça? Quando eu entendi o que Paulo estava falando lá em Coríntios, que ele falou, ó, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu pratico. A tua cabeça quer fazer o que é certo, mas seu corpo quer a destruição. Só isso. Mijar no chão mesmo. É isso. É ou não é? Não dá uma preguiça às vezes de levantar a tampa? A cabeça fala, não, tem que levantar, que tem mulher aqui, né? Mas às vezes teu corpo fala, dane-se, depois passa papel. Eu tô brincando aqui de forma animada para vocês perceberem que assim tem coisas bem básicas do dia a dia que a gente vacila e que depois lá a conta não fecha, daí a gente fica culpando o governo. A gente fica culpando o funcionário. E não é, porque eu tô falhando na operação. Começa do cabeça, entendeu? Então, gastar menos do que ganha, você tem que ter uma lista do seu orçamento. É bem básico isso. Você sabe quanto você gasta na sua casa? Então eu vou dar uma dica para vocês. Uma vez eu estava participando de um programa chama Kaizen, né? Kaizen? Estava participando de um programa de implantação de um Kaizen numa empresa e era um japonês que estava implantando, porque o Kaizen também é de o 5S lá, né? Tudo de ferramentas japonesas que foram desenvolvidas na guerra, né? Se não me falha a memória, era na guerra lá, né? E aí um japonês falou um negócio assim, que o japonês, por que cai uma bomba lá no Japão e os caras os prédios dão um tremor de terra e 2 semanas tá tudo recuperado? 2 meses tá recuperado. Ele falou, porque o japonês tem uma técnica, ele espera o melhor e ele se prepara para o pior. Isso é muito bombástico. Eu falei, o quê? Peraí, vou usar lá no Jeb essa daqui. Ele espera o melhor, eu espero o melhor sempre, mas eu tô sempre preparado para o pior. Aí ele falou uma outra coisa, ele falou assim, ó, todos os profissionais de empresa, ele tem que saber na casa dele, porque assim, a primeira empresa é na sua casa. Se você não tem controle na sua casa, na sua empresa vai ser igual. Ele tem que saber na casa dele, ó, eu vou escrever aqui do ladinho, ó, qual é o pior cenário e qual é o melhor dos mundos. Olha que dica boa. Melhor dos mundos é fácil. O que é o pior cenário? Na tua casa, se tudo der errado, com quanto você vive? Deixa eu ver. É sem Netflix, tá? Se tudo der errado. Você não pode estar com tudo errado com Amazon Prime, Netflix, Disney Plus. Aí você entra na casa da pessoa, tá tudo dando errado. A pessoa tá com a TV de 85 polegadas. Daí eu falo, não, já tem alguma coisa errada aqui já na entrada, né? Tá sem reboco, tá com televisão desse tamanho aí que tem na casa do milionário. Já tem alguma coisa que tá errada. Mas ele não pode? Pode. Só que se ele tiver com a continha dele quitada, ele pode. Todo mundo pode. Só não pode estar na pedalada dos outros, né? Então, o pior cenário qual é? Você já fez isso na sua casa? Ai, mas isso é meio mórbido, não é? Não, não é não. Se tudo der errado, com quanto vocês vivem? Eu tenho isso aqui na minha casa. Se tudo der errado. Agora vai ter que mexer de novo, porque agora tem um bebê. Se tudo der errado, tem Pampers, né? Falei pra minha esposa ontem. Falei, cara, que o bebê não tenha problema com leite, porque ontem eu passei no Pão de Açúcar e vi a Pitamil, R$99. Ai, meu Deus. Então, se tudo der errado, é 4 latas. E o melhor dos mundos qual que é o ideal para você viver? O melhor dos mundos é você viver uma classe abaixo da sua. Então chega hoje na sua casa, faz o exercício, abre o Google, coloca classes sociais 2024. Vai ter lá classe A, classe B, classe C, classe D. Você vê qual que você está enquadrada. E aí você simplesmente assim, porque tem as variações de classe. Vocês sabem das variações? Tem A mais, A mais, A menos. B, B mais, B menos, C, C mais, C menos. Então você vai pegar, como é que eu sei qual que é as variações? Pega entre B e A, o que está no meio, a média entre B e A é a variação. É o B mais. Se você é classe A, vive como
B+. Ou B. Você vai viver como rei, como classe B. Agora, por que você quer ter o carro de classe A se a tua classe social é classe B? Às vezes é B- e quer ter o carro de classe A. Essa foi uma pergunta que recentemente um jovem me fez. Falou, cara, por que você não compra um carro zero? Eu falei, porque eu não preciso de um carro zero. Eu gosto de conforto, então eu gosto desses carros ali, só que aqueles carros zero é 400 mil, 500 mil, que a gente gosta de coisa boa, né? Então eu prefiro comprar aquele ali porque eu tenho conforto, é carro que é feito para durar, tal. Eu gosto de andar com o carro 2018, 2020, não tem problema nenhum. Porque eu gosto de viver abaixo da minha classe. Agora, dá para ir lá e comprar? Dá. Só o cartão Black você vai lá, passa e compra o carro. Precisa? Se não é para mostrar nada para ninguém que tem nada não, mas precisa. Não, se eu estou falando para você que eu posso falar nos itens que eu tenho propriedade, é porque eu vivo uma classe abaixo da minha. Eu poderia ir no japonês quantas vezes por mês? 5 vezes no mês? 6 vezes no mês? Eu não vou. Eu vou uma vez no mês no japonês, porque eu vivo na classe. Agora, se a minha esposa estiver com desejo, eu vou 2 vezes. Não tem problema. Quando acontece, quando há necessidade, a gente faz, não tem problema nenhum. Se precisar ir num lugar caro, a gente vai. Mas eu não preciso ficar vivendo minha vida disso. Porque, gente, ninguém tem dívida por causa de arroz e feijão e bife. A gente tem dívida por causa de coisas supérfluas. Eu nunca vi nego chegar para mim e falar, ai, tô todo cagado de dívida, não sei o quê. Deixa eu ver suas coisas aqui. Ele tem iPhone. O meu iPhone tá lá gravando lá, é o XS Max 256. A pessoa tá com o iPhone 15. Eu falo, filha, teve um dia na sala de aula que quase saiu num tapa, eu e um aluno. Porque ele falou assim, mas não sei o que, porque era o papai que tava pagando o curso para ele, né? Era o papaizinho que tava pagando. Eu falei assim, você tem que dar valor pelo menos porque seu pai tá gastando aqui, que seu pai tá gastando uma bala aqui nessa faculdade. 1,5 pau aqui de parcela. E você tá com o iPhone na mão, provavelmente é seu pai também que tá pagando. Aí ele veio falar umas coisinhas lá, daí eu falei assim, você sabia que se vender esse iPhone aqui, você paga praticamente 8 parcelas, se alivia seu pai? Você não podia ter um Samsung aí e ajudar seu pai com 8 parcelas? Pergunta se ele quer. Então aí a vida é fácil, né? Por isso que eu uso o termo na pedalada é fácil, né? Tá com o iPhone 15 na mão, com um monte de parcela devendo para um monte de gente é fácil, né? Quero ver você fazer do jeito certo. Então, gastar menos do que ganha está aqui. Faz uma conta, pior cenário, melhor dos mundos. Qual que é o terceiro? Que aí é onde entra esses camaradas aí dos cursos. Aí ele fala assim, começa a fazer pequenos investimentos. Aí, olha só, todas essas áreas aqui eu vou fechar o meu conteúdo indicando uma pessoa para você procurar no final, que eu gostei da dica do Felipe. No final o Felipe falou, aqui você contrata o fulano, aqui você contrata o cicrano, aqui você contrata o beltrano. Eu vou fazer isso aqui também para valorizar os parceiros, né? Então aí você faz pequenos investimentos. O que é pequeno investimento para vocês? Você nunca teve investimento nenhum. Aí agora você quer ter um investimento. É um pequeno investimento. Como é que a gente começa? Como? Pode ser. Vou dar uma dica para vocês. Foi dentro do JEB que caiu minha ficha numa coisa, tá? Que cai para vocês, cai para mim também toda hora. Eu fui fazer um B2B com o Bruno da Etmos. Então eu vou deixar registrado aqui, porque ele sabe que não é mentira. Depois ele quiser testemunhar para vocês. Fui fazer um B2B com ele. Na ocasião, não tem problema que eu não estou falando aqui para me gabar. Eu tinha 3 apartamentos alugados. Então eu moro num apartamento bom. Eu pago com o aluguel dos apartamentos que eu tenho. Tava lá os apartamentos alugados. E aí ele só me perguntou, ele falou assim, qual que é a sua ideia de futuro? Eu falei, tem uns imóveis aí, minha cabeça, 1980. Eu vou juntar um monte de imóvel aí e vou viver de renda depois. Ele falou, mas dá trabalho para cuidar dessas coisas aí, viu? Você nunca pensou em fazer um seguro de vida? Ele falou, porque no final isso aí vai ficar para quem? Eu falei, para ficar para minha filha, sei lá. Ele falou, então, faz um seguro de vida, é bem melhor. Eu, como assim? Explica aí. Ele, peraí, deixa eu te mostrar. Aí ele começou a me mostrar as coisas. Tudo bem, aí você vai falar assim, mas ele está vendendo o peixe dele. Não, mas faz sentido. Porque se eu vier a faltar, eu não sei se vocês sabem, 12% vai ser aberto um processo de valuation da minha empresa, do meu grupo. Na hora que abrir o processo de valuation, sabe quanto custa para um contador fazer um valuation de uma empresa? Quanto custa? Tem ideia? Quanto custa? Quanto custa? Se for do Flávio Augusto, vai custar 1 milhão, né? Obviamente, né? Depende de todos os fatores que não tem envolvimento do negócio. Mas são as vertentes que ele tem, vai ver valor de cada uma, para
capacidade de produzir caixa futuro, as variáveis são diversas. Então vamos começar com a brincadeira. Eu chamei algumas pessoas aí para poder levantar se o Bruno estava falando a verdade. Eu chamei um amigo meu que calcula valuation lá em São Paulo, falei, quanto você acha que é para calcular um valuation da minha empresa? Daí ele falou, entre 20 e 50 mil. Por que eu estou falando entre 20 e 50? Porque tem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração. Eu não tenho esses fatores. Na hora que você me passar, eu vou olhar e vou falar, o seu está enquadrado no 38 mil aqui. 38 mil para calcular o valuation. Sabe para quê? Para ver quanto vai ter que pagar de imposto para passar para minha esposa. E para passar para a esposa é 12% de imposto tem que pagar. Retido na fonte. Então você imagina se vende por 1 milhão, se vende por 10 milhões, é 12% de imposto. Aí você morre e aí você não sabe por que a pessoa fica depois puxando teu pé, né? Por quê? O que vai acontecer? A pessoa ficou, você destruiu a vida da pessoa. Mas eu deixei 4 casas de aluguel. Gente, isso daí deteriora. Hoje vale uma coisa, amanhã não vale mais nada. O imóvel nunca desvalorizou assim a ponto de não valer nada. Mas vai desvalorizando as coisas, vai verticalizando a cidade, a casa vai perdendo um pouco de valor, não sei, acontece. Aí eu comecei a calcular, falei, cara, eu não vou te responder agora, mas vou fazer umas pesquisas por aí. Fiz as pesquisas e falei, faz sentido o que ele está falando. Aí ele foi lá e me apresentou um plano. Eu vi sobre como segurar a faculdade da minha filha, vi como segurar não sei o quê, segurar a empresa, os impostos que vão ser pagos, Eu falei, calcula para mim quanto fica o imposto, um seguro de vida isso aqui. Não vou abrir para vocês, obviamente, não faz sentido. Mas ele me fez o cálculo, daí eu olhei e falei, cara, faz mais sentido eu pagar um valor daquele, que daqui 10 anos eu posso retirar o seguro se eu não usei. Eu retiro, só não pode tirar 100%, você tira 90%, pega aquele dinheiro corrigido e aplica numa outra coisa. Se eu precisar usar, tá todo mundo. Ela tem 1 ano de custeio da empresa inteira e 1 ano de custeio da vida dela inteira, mais a faculdade da criança paga. Você entendeu isso? Você fica tranquilo? Para que eu vou ficar me metendo com rolo de comprar casa? Eu quero é paz. E aí ele falou, todo ano se você quiser colocar uma gordura a mais, se você colocar X% a mais na parcela, vai subir para tanto rendimento. Se você colocar X a mais, vale mais a pena eu colocar ali do que ficar comprando apartamento para alugar por R$1.500, que a mulher saiu do meu apartamento agora. Eu fui lá tirar as fotos lá. Não, eu pensei que estava acontecendo um Hamas dentro do meu apartamento. Falei, alguém se escondeu aqui e metralhou alguém. Ela tirou o móvel do quarto, gente. Eu não entendi. O que foi que ela prendeu na parede? Ela prendeu com metralhadora. Assim, na parede. Então, vocês entendem? Tem um monte de coisa. Aí você pode procurar aqui nos pequenos investimentos. Tem investimento a partir de R$30, gente. Sabe aquele dinheirinho que você não se contém? Para que gastar pizza 3 vezes por semana? Gasta uma. Pega os 2, bota num pequeno investimento. Depois que você fez isso aqui, tá? Vai ficar fazendo investimento devendo para os outros. Beleza? Pequenos investimentos. Depois os grandes investimentos, eu nem considero que eu tenha grandes investimentos. Então eu não vou nem abrir para vocês, mas viria na lista dos grandes empreendedores aí, os grandes investimentos, que seria você começar a comprar casa de leilão, vender, você vai, os grandes empreendedores, eles mexem com leilão, comprar prédio, entram em loteamentos, compram loteamento, financia não sei quanto, depois ele vai vendendo, com lucro ele vai comprando, tem um monte de sacada aí que você consegue fazer. Só que como é que você vai achar o segredo para fazer isso? Você tem que estar sentado nessas mesas. É nessas mesas que você está sentado que o cara fala assim, não, quando você faz isso aqui, você entra com isso aqui, e aí isso aqui você pega aqui, você coloca aqui, por exemplo. Você sabia que você comprar casa de leilão, você pode financiar a casa de leilão? E aí você pega o dinheiro, vai lá e compra outra casa de leilão e financia de novo outra casa? Só que você tem que estar sentado na mesa de um cara chamado André Espadoto. É o cara. Estou falando aqui, não estou ganhando R$1 dele para falar. Esse é o cara que manja. Aí você quer sentar na mesa de investimento? Chama Bruno Moscatelli. Você vai procurar ele, tá ali em cima do antiga adega para todos, vai falar para ele assim, meu dinheiro está na poupança, desde do Collor. Aí ele vai falar, não faz isso não. Ai, deu um negócio aqui, deu uma pontada aqui. Não faz isso não. Tá debaixo do colchão, tá no assoalho do meu carro, como eu sei que tem gente que tá no assoalho do carro. Acredita? O maluco mandou soldar um negócio e guardou o dinheiro no assoalho do carro. É muito retardado mesmo, né? É Pablo Escobar, né? Cavando buraco aqui, enterrando o dinheiro aqui. Entendeu? Aí você vai procurar as mesas certas para você conseguir dar a passada certa.
Depois que você faz isso, depois de alguns anos, porque não é a teoria da prosperidade como você está vendo na internet, não. Depois de alguns anos, que você tem um volume disso girando, aí o volume disso, contabilizado, qual é o seu melhor cenário, melhor dos mundos? Eu preciso de 50 mil para viver. Essa foi uma pergunta que eu gostei quando o Pablo Marçal deu a resposta para o público. Uma mulher falou para ele, por que você continua trabalhando se você já tem múltiplos milhões? Daí ele disse que o custo de vida dele, eu não me lembro na ocasião, o custo de vida dele mensal acho que é 1 milhão e pouco. Aí ele falou, faz a conta, por que eu continuo trabalhando? Porque eu quero continuar tendo meu padrão de vida, entendeu? E o rendimento das minhas coisas é finito. Então eu preciso continuar até mais ou menos uns 45 anos a produzir, porque tem que chegar uma hora que essa barra tem que ser maior do que essa. Na hora que chegar nessa barra maior que essa, aplicado aquelas coisas, não precisa-se mais fazer nenhum tipo de operação. É acordar de manhã e, como o Barsi, né? R$1 milhão por dia de rendimento. É isso. Você vai trabalhar se você quiser por hobby, porque ninguém vai querer ficar parado, né? Você vai querer caçar um assunto lá no escritório, né? Falar, nossa, tá com uma traça aqui, né? Nossa, tá com... Você vai querer caçar algum assunto, senão você vai ficar doido dentro da tua casa girando, né? Você vai fazer alguma coisa, mas você não tem mais aquela, preciso pagar conta. Não tem mais isso. Então, só que para chegar nesse nível, que é o nível 5, que eu não falei para vocês do 4 nem o 5, vai alguns bons anos. A não ser que você seja o Pablo Escobar, você trabalhe com alguma coisa que seja extremamente diferenciada, entendeu? Mas nós, réis mortais, trabalhamos com coisas normais, podem ser diferenciadas na nossa área, mas que não tem um poder de escala tão grande, vão ficar dentro desses patamares aqui. Mas se você fizer esses 3, no próximo ano você vai ter uma vida épica no sentido financeiro. Não estou falando de dependência, não, estou falando de liberdade, tá bom? Porque quem tem liberdade de escolha, realmente tem prosperidade. Gostaram da dica? É uma coisa básica, mas eu achei que era necessário falar para vocês. O que eu tenho feito nos últimos, eu falei para vocês no começo, quanto tempo faz que a gente faz isso? O grupo meu empresarial tem 13 anos, que a gente está na operação. Nem sempre foi assim. Nós já ganhamos lá atrás muito dinheiro, mas perdemos muito dinheiro também. Nos últimos 5, 6 anos, a gente vem coordenando isso. Nos últimos 3 anos, que a gente ajustou contabilidade, a gente ajustou BPO financeiro, porque a gente acredita que não precisa. Né? Então, vou falar para vocês aqui, quem ajustou a vida financeira dos meus negócios e minha foi esse cara que está sentado aqui, que foi por 15 anos contador da petrolífera lá que nós trabalhávamos em São Paulo, do grupo petrolífero lá. Então, ele consertou, lá de São Paulo ele consertou, ele falou, mano, passa para mim. Resolveu. Então tá aqui um cara que vocês podem acessar, um cara que pode te ajudar na tua vida pessoal, organizar suas contas e depois transbordar isso para a tua parte profissional. Sistemas ajudam? Ajudam. Um monte de coisa ajuda. Um bom contador ajuda, um bom BPO financeiro ajuda, só que às vezes ele está do seu lado e você está se afogando e você não pede ajuda. Então, o recado para finalizar que eu queria deixar para vocês é, sejam humildes, e os pilares da humildade é, primeira coisa, olha para você como você está hoje e reconheça, tá tudo bem? Se dentro de você fala assim, podia ser melhor, reconheceu. Qual o próximo passo da humildade? Reconheceu, peça ajuda, só pede ajuda quem reconhece, pede ajuda de alguém. Às vezes pode estar do seu lado. Às vezes hoje mesmo, se você me perguntar quem pode me ajudar nisso, eu posso te indicar uma pessoa. Né? A gente está dentro de um ecossistema para se indicar, então a gente está indicando aqui. Mas poderia te indicar alguém também que não está no ecossistema. Então, depois que você pediu ajuda, quando alguém vier e der o diagnóstico para você, faz um favor. Você já caminhou 80% do caminho, só aceita. Porque não adianta nada reconhecer, pedir, e na hora que a pessoa vem e fala assim, é 18 gotas de dipirona que você tem que tomar, aí você fala assim, não quero. Porque aí você perdeu o teu tempo e perdeu o tempo da pessoa. Tá? Então esse é o princípio da humildade, reconhecer, pedir e aceitar. Se você fizer isso, a gente vai ter com certeza aí um grupo extremamente fortalecido para o próximo ano. Por quê? Eu estou falando próximo ano, porque você começa a fazer agora e vai reverberar daqui 6 meses. O que você começar hoje, você vê o resultado daqui 6 meses. Tem coisa que você já vê na hora, mas a maioria das coisas você vai ver daqui 6 meses. Marketing é assim também, né? Não adianta contratar agência de marketing e achar que no mês seguinte tá bombando. Não tá bombando. Tem um período que esses profissionais precisam entender seu negócio, começar a trabalhar, começar a testar a modelagem, para acertar a modelagem para poder dar resultado. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha dica. Muito obrigado a todos.